meus amigos, começando mais um Pod Alfa de Alfaia Rodrigues, onde tudo começou lá na nossa infância. Eu, Luciano e um monte de amigos brincamos de quê, meu caro professor? Vixe Maria, brincávamos de quase tudo, mas o que imperava lá era futebol, cara. Depois MMA, né? Futebol e MMA. E depois dos campeonatos tinha até entrevista, aquela coisa toda, né? O que a equipe jogou forte, unida, coesa, e ganhamos os 3 pontos, muita habilidade, caneta, chapéu, tinha aquela resenha, né? Tinha aquela resenha. Brincávamos de reportagem. Sim, jornalismo. Mas ninguém se for. Ninguém foi pro caminho. Ninguém foi pro caminho, não. E hoje aqui estamos com um convidado ilustre, especial. Apresenta ele, Luciano. Vamos aí com o Kim Ribeiro, aí, um jornalista aí. Eu vou até brincar que não existe o termo, tá? É um jornalista online, faz os programas online aí. Muito obrigado aí pela presença. Seja bem-vindo, Kim. Obrigado, Luciano. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Pessoal que vai assistir aí a live. É um prazer poder estar aqui, contar um pouquinho, né, da minha história, da minha vida, como jornalista, como pessoa, né? 53 anos de vida, então a gente tem bastante história aí para contar, para bater um papo com o pessoal. Então vamos lá, Kim, vamos começar lá no início mesmo. Tua infância foi aqui em Santos, na Baixada? Do que tu brincava? Jogava bola na rua, esfolava o dedo no asfalto? Como é que foi? Eu sou daqui de Santos, né? Sou de Santos mesmo. Minha criação... com 4 anos eu me mudei lá para a Zona Noroeste de Santos. Nasci aqui na Santa Casa, mas fui para Ponta da Praia, né? Meus primeiros 4 anos na Ponta da Praia. Depois fui morar lá na Zona Noroeste de Santos, na Divinéia. É ali a divisa Santos-São Vicente, para quem não conhece, Tambores, né? Mora ali pertinho. Ali nos Tambores, então para quem conhece, né? É mais fácil. Isso, ali perto, descendo ali. Só que descendo, né? Isso, os Tambores. E aí morava ali, né? Minha infância toda, né? Então, como você falou, brincava muito, jogava bola, arrancava o tampão do dedo, né? A gente teve infância, né? Que nem eu brinco hoje em dia, né, com as pessoas, que a gente teve infância, né? A gente teve aquilo de poder brincar na rua, era pipa, era bolinha de gude, as ruas no começo não tinha nem asfalto, então era jogar bolinha de gude ali na areia, né? A gente brincava muito, tinha os campos, né? Hoje, tinha aqueles campos ali perto do Antônio Merique, né? A gente chamava de campão, né? Porque tinha os campinhos no bairro e tinha um campão, então a gente chamava de campão. Isso, né? Onde é o sambódromo existia. Jogou bola lá? Joguei. Eu nunca joguei. Ali era legal, então. Era habilidoso? Não. Era aquele que faltou coloca pra jogar, entendeu? Ou quando eu era o dono da bola, aí eu era obrigado, ou me deixava jogar e eu levava a bola embora. Não tinha jogo, já né? fazia questão de ter a bola. Isso, agora pra poder eu arrumar uma vaguinha no time, né? É verdade. Nunca tive essa habilidade pra ser jogador não. Aquilo de fazer os meus golzinhos, né? Tanto é que eu jogava de centroavante, aquele banheira, né? Só poder meter a bola pra rede, né? Aproveitar o tamanho e fazer os gols. Você tem o quê? 1,90? 1,88. E aí é isso. Então a gente brinquei muito, né? A gente jogava muita bola ali no campo, brincava de bola em gude, pega-pega, tudo, né? A gente teve infância, né? Hoje, eu digo que as crianças, infelizmente, hoje em dia, né? Que moram lá no bairro ainda, não tem a mesma infância que a gente teve de poder curtir, né? Tanto é que a gente agora foi criado um grupo de WhatsApp, me colocaram lá do bairro, né? Que a Divinéia é um bairro grande, tem 10 ruas, 20 ruas, né? Porque 10 para um lado, 10 para o outro. E foi criado um WhatsApp lá, tem mais de 150 pessoas, então é legal a gente rever a infância, né? Lembrar. Que era a nossa infância lá no bairro. Então era bem legal e eu tive infância, posso dizer que foi uma infância legal, que a gente se divertiu muito. E o complemento dessa infância provavelmente foi na escola, devia ser um capeta, né, ou não? Não, como é que foi na escola? Sempre fui muito quieto na escola, sempre fui um cara de sentar na frente, aquele cara CDF, aquele cara quietinho. Olha! Sempre fui um cara quietinho. Reprovei a 7ª série. Pô, isso é o mal do 7º ano, eu também reprovei a 7ª série, eu estudava no Duque de Caxias, em São Vicente. Mas por que tu bombou? Porque eu tinha dificuldade mesmo com o conteúdo, matemática principalmente. Que foi quando a tua mãe te tirou aquela lancheirinha. Não, isso aí eu superei, superei. Pô. Não, o meu foi porque eu comecei a bolar a aula, 7ª série. Que CDF é esse, pô? Então. Mas foi do 8 a 80, foi né? Do 8 a 80, ninguém entendeu, né? Verdade.
Minha irmã, que fazia meus trabalhos de educação artística, as coisas, parou de fazer, aí eu dancei, né? Cara, eu também Eu não tinha habilidade com a cara. educação artística, essas coisas, não adianta. Coisa de desenho, coisa que tem que fazer desenho. Comigo era... Não, já não é comigo. Eu sou mais da área de escrita, de falar, sempre gostei de... tem que ler esse texto, então é comigo mesmo. Então eu acho que... Tu levantava a mão e falava, pode deixar comigo. Pode deixar que eu leio. Isso, sempre foi assim. Legal, Então legal. essa parte eu sempre gostei. Tu não tinha inibição. Não tinha inibição. Assim, eu era tímido pra muita coisa. Mas na hora pra daquilo isso, ali, não. tu... Não, pra esse tipo de coisa, não. Podia E até- ter na frente de 50 alunos. Pode ter, não tinha problema nenhum. Eu sempre gostei de ler. Caramba, ao contrário de quase A todo maioria, mundo, né? né? A maioria Eu se sempre borra. Eu já gostava, falar na sabe? Nunca frente. tive esse problema de... Nossa, eu tinha trauma de Eu falar na podia frente. ficar um dia antes nervoso. Tipo, amanhã eu tenho apresentação. Então eu ficava nervoso. Ansioso, Não dormia, ansioso. Então não dormia aquela noite. Mas depois, tranquilo. Ô, Kim, e nessa época da escola aí, de criança, adolescente, já tinha alguma profissão em mente ou não? Pensava em Olha, trabalhar quando com eu o era quê? criança eu falava que ia ser bombeiro. Eu acho que eu achava Bombeiro. bonito a profissão de bombeiro. Então eu falava que ia ser bombeiro. Jornalismo não pensava. Depois sim que eu comecei a pensar em jornalismo. Tanto é que o pessoal da família brincava assim, falava assim, vai ser jornaleiro. Porque eu não saía da banca. Eu gostava de ir para a banca de jornal, sempre tinha uma banca perto de casa. Hoje ia lá tá pra poder... extinto, né, a banca. Tá. Mas era E legal a banca. então eu gostava de ir lá ler jornal, revista. Eu ficava às vezes lá... Desde a noite inteira. molequinho? Desde moleque. Caraca. Então eu gostava muito de ler jornal, tudo. Tanto é que, já né, antecipando, eu tive uma época que eu vinha muito aqui para o estuário, né? Hoje é chamado estuário, na época era Estuário. Macuco, era Isso. tudo Macuco, né? Para as casas populares aí, que meu avô, minha avó moravam aí, né? E meu avô gostava de ler, ele pedia, vai ali comprar o Cidade de Santos, então eu gostava que Cidade ela de comprava o jornal Santos, para ele, caramba. já lia Bom. junto com ele, entendeu? Junto com Então- primeira mão. junto Isso. com- Então era legal. Então eu sempre gostei de ler. Então se tem uma coisa que eu sempre gostei, li muito livro, gostava muito de ler. Então eu tive uma infância que eu gostava muito de ler e de estudar. Lia muito livro? Não. Lia. Hoje em dia Bem praticamente menos. zero. Bem menos. Mas eu gostava muito de ler. Sempre fui de ler mesmo, sabe? Pegar aquele livro, principalmente E ali era o teu biografia, essas passatempo. coisas. Era o meu passatempo. Biografia, sempre gostei. Cara, deixava de jogar bola, brincar com a molecada pra Não, poder aí não, ou aí não. Eu gostava de ficar na rua, era legal, né? A gente, Sim. As amizades eram bacanas. As amizades legais pra poder... a As gente brincadeiras ficar. bacanas pra caramba. Muito legal. Porque tem gente que é alucinada mesmo, né? Desde Não, eu pequenininha gosto e ela de ler, mas- trocava a brincadeira não. por... Eu lia tipo à noite, né, à tarde, mas eu gostava de brincar com a molecada na rua, era gostoso. E os teus pais incentivavam. Incentivava, sempre incentivaram a leitura. Legal. Meu pai, infelizmente, não teve estudo, né? Ele era nordestino, era baiano. Veio lá do sertão da Bahia, né? Criou 5 filhos, Que cidade que ele era? Paripiranga. Então é a divisa com o Sergipe. Tu acredita que um monte de baiano não sabe que existe cidades assim? Acredito. Caramba, inacreditável. Eu falo, e de Minas também. Eu tenho um tio aí, nunca ouvi falar. Tu mora lá, pô. Não sabe as cidades. E É aí, barato, porque é muito grande, né? Sim. São estados grandiosos, né? Então, como ele não teve estudo, né? Ele sempre incentivou a gente a estudar. Todos os filhos, então foi muito legal isso. Desculpa, tu tem quantos irmãos? 4 irmãos. Todo menino? 2 irmãs, 2 irmãos. Bacana. Ô, Kim, sempre foi apaixonado por futebol. E quem eram os seus ídolos? Os jogadores que tu falava, caraca, esse é o cara. Quando eu era pequeno, eu gostava muito do Éder, porque eu sou Éder canhoto, Aleixo. então eu gostava do Éder Aleixo. Caramba. Sabe aquela coisa tipo, no gol, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo então eu falava, Rodrigues, sou Rodolfo Rodrigues. Sabe aquela coisa de... Eu era o Zete, né, Alexandre? Zete! Então como eu sou Chato Santos, pra caramba. e eu gostava muito, entendeu? E a gente Ronaldo, né? E aí eu gostava. Então eu era Rodolfo Rodrigues, era Éder Aleixo, então eu gostava. Poxa, eu vou te fazer uma pergunta pegando um gancho, porque eu não esperava que tu falasse o Éder. Eu amo o Éder, eu acho que o Éder realmente foi um jogador sensacional. Tá na comissão técnica do Atlético, né? Eu já vou fazer a pergunta, cara. Como é que... Eu sei que comparação é um negócio louco. Como é que tu compara, cara, a geração de 70, 80 até 90 com a geração atual? Não tô falando de seleção, tô falando de futebol em geral, Futebol em cara. geral, horrível, né? Caiu muito o nível, né? Ele já Foi, logo pô, uma- foi horrível, sincero, já. foi sincero, cara. Corte Tramontina, né? É horrível. A gente vê a seleção, melhorou agora com o Ancelotti, melhorou. Mas é um nível muito fraco, né? Não tem comparação com a Europa, né?
Infelizmente mas o Brasil ficou muito desculpa para te trás. cortar, mas tu não acha que é meio que aquela panelinha? Sim, sim, Porque justamente por isso. hoje dá para ver que a seleção, não agora, estou falando com o Ancelotti, até um pouco atrás, alguns jogadores não deveriam estar, e aí dá a impressão que é algum esquema com o treinador, com o cara que... Empresário? O empresário. Então, eu não tenho... Dá a impressão. Falo, cara, não é possível, velho. Eu não tenho papo na língua, eu Sim, falei lá na minha live, lá no meu programa, lá no Kim Ribeiro Esportes, e eu falo aqui, para mim, esse é o problema, é o mal do futebol brasileiro hoje, é o empresário. Tem um empresário, não vou citar o nome, né, aí também já seria antiético, mas tem um empresário que tem 9 jogadores na atual seleção brasileira. Então você vê que é jogador empresário, hoje não naquela época, eu falo do Éder, por que eu falei do Éder? Porque justamente a minha primeira Copa, que eu posso dizer que eu assisti, 82? foi 82. Eu também. Porque eu tinha 11 anos de idade, eu sou de 71, eu tinha 11 anos. A de 78, eu tinha 7, eu não lembro, vagamente eu posso lembrar de um jogo ou outro, mas a 82 não, eu sentei, torci, então sabe aquela coisa, chorei quando perdeu para a Itália, então você acompanhou, curti. Então o Éder era um craque ali da ponta esquerda, né, da seleção de 82. E como eu era canhoto, então por isso que... Sou canhoto, né? Se identificou. Por isso que eu me identifiquei com ele. Mas gostava de Zico, Sócrates, né, baita seleção. Mas então eram os melhores que estavam lá. Tanto é que na minha live essa semana passada, eu trouxe o Pita, que jogou no Santos, meio campo, jogou no Santos, São Paulo, seleção brasileira, Japão. O Pita, e aí ele falou, eu não tive muitas oportunidades na seleção. Mas por quê? Além do Tele não ir muito com a cara dele, cara, ele é da época que tinha Zenon, Dicá, Sócrates, Zico, sabe aquela coisa de você tendo pro meio de campo, cara, Dinamite. Um monte de craque. Só monstro, né? Então você tinha muito craque que você falava, caramba, eu montava 3 seleções. Isso. Tem que escolher 3. Você montava 3 seleções brasileiras, tu falava assim, caramba, eu montei essa, né? Levei os 24, 2 seleções, ainda tenho 11 aqui que eu poderia ter levado fácil. Né, que nem a gente fala, mais atual, né? Djalminha nunca foi pra Copa, o Alex nunca foi pra Copa, né? São caras que... Marcelinho Carioca, hoje... Neto, né? Eu digo na época que jogava, né? Que hoje é muito bocadura, mas é um personagem, é um personagem, pô, é um personagem. Dizem que ele não é aquele bagulho, entendeu? Mas eu digo assim, né? Mas são caras que ficaram fora de Copa do Mundo, sim, que hoje jogariam fácil na seleção brasileira. Que nem o Giovani só foi pra uma Copa, é um cara que deveria ter ido pra mais. O Giovani jogar muita bola, o Santos, G10. Então, mas aí ele ia disputar com quem? Ronaldo? Não, mas tu entendeu? Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando. Adriano Imperador, aí não dá. Não, em 98, ele foi em 98, né? Foi 98. Ronaldo, eu não lembro só jogou estresse. Eu não lembro como é que o Giovani estava em 2002, mas entre Giovani e Kleberson, eu ia de Giovani. Sim. Eu não lembro como é que ele estava. Então eu acho que... por quê? Porque tinha muita gente. Então até 2002, vou dizer até 2006, tinha muito cara que tu ainda dizia assim, eu montava 3 seleções, hoje não tem. Hoje que nem... Tu olha o lateral da seleção, Wanderson. Quem é Wanderson? Tu vê... então, eu vi a jogo... Tu vê um futebol comum. Pegaram na esquina. E tu vê um futebol comum, tu não vê aquilo dizer assim, não, pô, verdade. Puta craque, né? Caramba, o novo Cafu, né? Nunca ouvi falar, mas pô... joga bola. Caramba, tem um zagueiro que tá agora lá, que o Ancelotti colocou, Alex Ribeiro, ninguém conhecia. É do Lille, jogou bem, Alex. Ele é da França, não é? Ele é da França. Matou a pau o jogo. Pô, é um moleque que jogou muito e ninguém conhecia. Falou, quem é esse moleque aí que tá jogando? Não sai mais do time, hein? Não sai mais do time, então... Surpreendeu, mas tem outros que tu olha e tu fala, cara, comum. Só que aí entrou o esquema de politicagem na seleção. Isso. E aí acabou com tudo. Onde entra a politicagem, que é assim, tu tem os jogadores, tu tem amizade comigo, eu coloco meus caras lá pra valorizar. É que nem o Hendrick. O Hendrick não tem que estar lá, velho. Vai me desculpar, ele não tem que estar lá. Não está preparado. O que ele fez lá? Nada. Eu vou um pouquinho mais além do que tu então, falou. assim, aí tu vê lá, a cada hora que ele é convocado, o Palmeiras ganha X. Sim. Tá na cara, estampado que estão colocando o moleque por causa do dinheiro que vai pro Palmeiras. Mas além dessa questão toda de empresário que vocês falaram, eu concordo, tem um outro problema, que é a matéria-prima. Sim. Então vou dar um pequeno exemplo aí que vocês falaram de lateral. Copa de 86, lateral titular Leandro, reserva Edson, do Corinthians. Leandro não embarcou.
convocaram o Josimar. Então, o terceiro lateral foi para a Copa. No primeiro jogo, o Leandro, que era o titular, quebrou o tornozelo. Disputou a Copa, o terceiro lateral direito, e fez os 2 gols mais bonitos da Copa e jogou a Copa com perfeição. Muito então, bem. a gente tinha matéria-prima. Hoje não tem. Mas aí Hoje não tem um lateral. Então, mas aí entra naquilo do quê? Não vou nem só lateral, vamos lá, meia, vou de novo voltar no Pita. O Pita batia falta com perfeição. Daqui a pouco a gente vai falar mais, mas comecei no jornalismo em 93. A gente podia ter acesso aos treinos do Santos. Você via no final do treino os caras cobrando falta, Marcelo Passo, Jameli, Giovani. Os caras ficavam ali com os goleiros depois do treino, batendo falta até a noite. Hoje é com o celular na mão. Hoje é celular na mão, os caras vão embora. Termina o treino de 2 horinhas no máximo, os caras vão para casa. Ouvindo o seu fone de ouvido, acabou. Não tem mais a resenha entre eles, não tem mais aquela cobrança de falta, aquele de treinar. Ah, não pode, porque vai estourar o cara. Vai estourar o cara e aí tu não vê ninguém fazer gol de falta. É raro você ver um gol de falta hoje em dia. A seleção ficou aí 3 anos sem gol de falta, o Neymar que fez depois. Cara, não tinha. Por quê? Porque não treina mais. Não é que nem antes, não. Ficava o Giovani treinando 20, 30 faltas, Marcelo Passo e outros, né? Pita, Ailton Lira. Não vou lá mais atrás, senão vão achar que eu sou muito velho. mas aí, então, mas tinha o Neto, o Marcelo Carioca, já que você é corintiano. Então tinha os caras que você fala, esse cara batia falta com perfeição, porque treinava. Juninho Pernambucano. É que nem o Juninho Pernambucano, é que nem os caras falam do Oscar Schmidt. Ele mesmo fala, ele treinava, ele ficava arremessando 1000 bolas. Terminava o treino, a mulher dele ia lá do lado dele. Dar 70, 60. Sim, entendeu? A mulher dele ficava ali do lado dele e ele arremessando bola. Então era treino. Hoje não tem. Hoje quando você fala, não pode, porque arrebenta. Não pode. Mas arrebenta o quê? Diz que arrebenta fisicamente, que o cara pode ter um estiramento. Só que eu lembro da gente moleque. Não tem o treinamento, o cara não tem o treinamento, mas arrebenta do mesmo jeito. Eu lembro da gente moleque, a gente jogava de manhã até a noite. Até de noite. Era pra estourar o corpo inteiro. Com pão na barriga e água. E se mal tomava água, porque a gente tava naquela alucinação, porque era campeonato de rua, aquela coisa toda. No asfalto, tirava tampão e jogava. E hoje, qualquer no dia seguinte voltava. Mano, e no dia seguinte tava lá no sol de 40 graus e na praia. A gente jogava no areião, lembra? Muitas vezes, porque não ali na praia rasa não tinha espaço, na areia batida. E a gente jogava bola. Pô, hoje tudo parece uns bonecos. Mas, Alexandre, isso que você falou do Areião, os próprios jogadores do Santos, vou dar um exemplo do próprio Santos, sim, até ter o CT em 97, eles treinavam na praia. Treinava lá, a gente treinava via. na praia. Os caras corriam no Areião. Não pode. Ou senão iam pro segundo BC, que hoje é segundo Bio, ali em São Vicente. Os caras iam pro quartel também em Campo Ruim. Hoje os caras treinam em Tapete, que é o Tapete, lá o CT do Santos, que eu já tive a oportunidade de pisar lá no gramado. É um tapete e os caras reclamam ainda, não pode treinar depois do horário. E ainda se lesiona, né? Se lesiona. E joga o Miguel ainda, só falta jogar uma testada. Tá puxando aqui a coxa, Aí não. Pouquinho, o papo tá maluco, tá muito bom, mas vamos voltar lá no início. Vamos voltar na história dele. Porque, cara, como é que tu chegou no jornalismo? Então, aí eu comecei a ter o sonho de fazer jornalismo, né? Aí com o tempo, né? O tempo eu fui vendo, né? E eu falava, eu gosto dessa área, né? Principalmente jornalismo esportivo. Sempre quis ir para a área de jornalismo esportivo, né? Mas tu sabia que ia ser perrengue para acontecer? Sim, já tinha noção? Sim, porque a gente vê, né? Assim, tava até conversando com o nosso amigo, ele também é formado em jornalismo. Hoje se forma muita gente, né? Na minha época já, né? Já tinha período da manhã, período da noite, então se formavam 140 jornalistas, sei lá, se formavam. E você vê na área 3, 4, porque não tem espaço. Não tem campo, né? Poucas TVs, né? Jornal só tem praticamente... Agora 2, 3 jornais, né? Jornal da Orla, Diário Litoral e Tribuna. Mas eu digo assim, mas não tem campo para todo mundo. Sim. Então você forma muita gente todo ano e tem poucos veículos de comunicação na Baixada. Aí ou você vai para fora, né, que aí também tem que ver o custo que sai, você ir para fora, se vale a pena o salário, ou você fica aqui e vai trabalhar com outra coisa, que foi o que acabou depois acontecendo comigo. Mas eu sempre quis, aí eu quis fazer jornalismo, comecei na faculdade, prestei o vestibular, não passei na primeira vez para jornalismo, aí eu passei na segunda e fui fazer jornalismo na Unisantos, né, comecei a faculdade em 1992. Então, em 92 eu fui fazer jornalismo.
E aí tu se formou, e aí, como é que foi? Entregando o currículo, como é que foi? Onde que tu Não, atuou? então, aí foi assim, em 93, ainda durante a faculdade, no segundo ano de faculdade, eu fui convidado para trabalhar em rádio. Tá? Eu fui trabalhar na Rádio Atlântica de Santos, fui convidado para fazer esportes, cobrir o Santos Futebol Clube, através do Paulo Pereira, um cara que era o líder da equipe lá do Radar Esportivo. Existe até hoje esse programa, mais de 30 anos aí no ar. Caramba. Hoje está na Rádio Guarujá, estava na Rádio Guarujá, agora não sei se está também ainda, mas estava na Rádio Guarujá, que hoje é Pérola, né? Estava lá na Rádio Guarujá. E o Paulo Pereira e o Paulo Roberto. E aí eu comecei a cobrir o Santos. E gostei, e fazia, só que rádio tem uma dificuldade, né? Rádio, se você se iludir, achar, eu vou trabalhar em rádio, vou ganhar dinheiro, mentira. Na época eles abriam uma janela, que a gente chama. Então você conseguia um patrocinador para poder ganhar algum dinheiro, porque não tinha salário. Mas, para quem está iniciando, estava fazendo ainda a faculdade, pô, show de bola, né? Estou aqui. E Experiência. Aí, experiência que você pega, né? 93 eu estava. E ganhei muita experiência nessa época. Pensei que tu ia falar, ganhei muito dinheiro. Não, muita Pensei a mesma experiência. coisa. Não, muita experiência nessa época. E em 94 eu fiz concurso público e passei na Prefeitura de Santos. Então até hoje eu sou funcionário público. Aí saiu. Tenho 31 anos. Não, continuei. Deu para conciliar os dois no início. Deu para conciliar os dois. Mas depois eu vi que não estava compensando. Aí eu saí da rádio, parei com rádio em 98. Que aí em 96 eu saí da Atlântica, eu acho, em 95. Aí fui para um jornal lá no Guarujá. Trabalhei durante 2 anos. 98, mais ou menos, eu parei. Aí eu trabalhei numa rádio comunitária. Tu entrou na profissão lá na prefeitura de quê? Concursado, oficial administrativo. Oficial administrativo e continuou como oficial? Sim. Tá, não mudou de cargo? Fui chefe em alguns Sim. setores, mas... Tu foi subindo, mas sempre no administrativo? Sempre no administrativo, Tá, isso. Então, estou até hoje, 31 anos já de serviço público, né? Vai se aposentar, não? Pretendia, 25, mas eu sou não era novo 25? ainda, né? Não era 25 anos? 35 também, mas... Funcionário público não era 25 anos? Não. Não, nunca foi? Não. Acho que só professor. Só professor. Tá. Professor. E 31 anos e ainda trouxe 4 de fora, né? Porque, falando de novo da infância, né? Meu pai aposentou e ele tinha uma oficina de bicicleta lá na Zona Oeste de Santos. E aí eu trabalhava com meu pai na oficina de bicicleta. Então, Caramba! Trabalhei até entrar na prefeitura com 22 anos. Então, dos 18 até os 22 ele pagou para mim o INSS, né? Como autônomo. Que legal. E então 35 eu tenho oficialmente de trabalho. Tem tempo de serviço, mas não tem de idade. Não tenho né? de idade ainda, porque eu tenho 53. Então vou ter que trabalhar ainda mais uns anos aí. É chato isso, né? Mas lá na Uma oficina coisa... ajudei bastante, lá desde os 13, 14 anos, que aproveitei a infância, mas 13, 14 já ajudava ele lá com algumas coisas. A gente, principalmente no final de ano, a gente tinha bastante serviço, o pessoal comprava bicicleta para dar pro filho, pra né? Montar, pra né? Para montar e a gente trabalhava. Ô Kim, na rádio, cara, quando tu começou a trabalhar na rádio, a cobertura que você fazia eram de treinos e de jogos também? Os dois. E como é que é quando tu entrava na vila, via o jogo, pra tremia mim, a perna, como é que é? Pra mim no começo, né, tremia, era uma emoção. Hoje eu, né, com a experiência, 53 anos, perdi isso, mas eu cheguei a tomar água na cabeça ou outras coisas, né, não sei, porque eu vibrava com o gol do Santos, eu tô atrás do gol lá, transmitindo, né, fazendo uma reportagem. De repente saiu o gol, a torcida adversária atrás de mim, então ovacionado, né, como torcida adversária, né. Porque, cara, tu perde a noção, tu tá ali dentro de campo. Tu ainda tá como torcedor, Tá né? ainda como torcedor. Hoje não, com a experiência você vai perdendo isso, né, mas naquela época, moleque, 22 anos, 23, né, então você... E os adversários adoravam, falavam, esse repórter mesmo, só receba. Receba, esse mesmo. Desculpa, perdão. Tu entrevistava jogador em campo também? Estava. E a primeira entrevista, como é que é? Nervoso, como Gaguejou, eu te falei, né? Não lembro se eu gaguejei, mas nervoso, né? Como eu te falei, era uma época boa, o Alexandre e Luciano. Era uma época boa porque a gente podia entrevistar o jogador. Não é que nem hoje em dia. Hoje em dia é limitado às redes que transmitem a partida, podem entrevistar. A gente não pode, a gente vai para uma coletiva depois que aparece o treinador, é isso hoje. Isso se você tiver oportunidade de fazer uma pergunta. Se tiver ainda a oportunidade de fazer uma pergunta. Que ainda tem as panelinhas dos melhores repórteres. Isso, tipo, vai ter 10 perguntas só hoje, então tem 20 jornalistas, só 10 vão fazer pergunta.
Então ele seleciona aqueles 10 que podem. É Naquela desanimador. época não. Aquela época era gostoso, né? E até o pessoal mais da antiga, né? Que nem Ademir Quintino, Ricardo Martins. A gente sente saudade dessa época, Fabiano Fará. A gente sente saudade dessa época, que começaram na minha época praticamente. Por quê? Porque a gente entrava mesmo no campo. Então, entrava no campo, entrava no vestiário. Então, chegava no vestiário, pô, ô Luciano, e aí como é que foi a partida? Tu dava uma entrevista. Então, tu entrevistava 4, 5 jogadores. Hoje não, hoje, como eu falei, é aquilo de limitado ao treinador e às vezes aparece algum jogador. Mas será que não é por causa daquele negócio que inventaram de direito de imagem? Não sei o quê? Mas é tão chato isso, né? Porque... Deve ser isso aí. Mas era tão legal o futebol raiz, Pô, né? muito Eu digo melhor. de você, que nem a gente ia pro treino, assistir o treino, não tinha essa de esconder treino. Aí que nem hoje, quando a gente vai no treino, eles liberam 15 minutos pra gente de treino, meia hora. Só o exercício físico. Aí vai lá no jogo e perde. Entendeu? O que adiantou? Escondeu de todo mundo, Sem foi lá no esconder, jogo. Não fez isso. nada, não fez uma Isso. jogada. Antes a gente só não podia filmar, sabe? Aquela coisa, não pode legal, filmar o treino. tudo bem. Mas, cara, a gente assistiu o treino todo, como eu te falei. Mas por causa de olheiro, né? Que tinha que caguetava pro outro time. A gente ficava depois, no final do jogo, como eu te falei, assistindo ali o cara bater falta. Então a gente chegava no final, pô, vou entrevistar aqui o Giovani. Pô, Giovani, treinou aí falta, tá preparado pro próximo jogo, se precisar surgir uma falta perto da área, tá? Pô, é assim, cara, era tão gostoso, tão legal, sabe? É lógico, tinha um ou outro que não gostava de dar entrevista, tinha. Mas era raro. Tanto é que até hoje eu tenho amizade com muitos deles dessa época da década de começo de 90, né? Por quê? Porque como eu fazia as reportagens, até hoje vão no meu canal, lá no meu programa, bater papo. Camando Caio foi semana passada, o Almir, que jogou como ponta direita também, seleção brasileira, o próprio Giovani, Guga, vários jogadores, Pita, Márcio Rossini, Marola, sabe? Vários jogadores já foram lá no canal, porque era tudo simpático, os caras eram humildes. Né? Hoje em dia é raro você ver deixar um a jogador fama subir pra cabeça. Isso, hoje sim. Hoje não tem mais aquilo da humildade que tinha, né? De você encontrar na rua o cara e falar assim, pô, e aí, dá uma entrevista, né? Ou dá um autógrafo. Eu falo porque meu irmão, eu tinha 22 quando eu comecei, né? E o meu irmão, Felipe, tinha 10 anos a menos, ele tinha 12. E aí ele ia comigo nos treinos. Então era treino aberto, como eu falei, ia comigo. Pô, e depois no final. Moleque. Depois no final, pegava a camisa dele e autografava. Tu pegava lá a camisa dele, tem guardado até hoje. Tem lá Paulinho McLaren, Guga, Serginho Chulapa, não sei o quê. Todos os jogadores do começo da década de 90, ele tem autógrafo. Já não dá pra fazer, mano. Não tem como. Entendeu? Tu tem que ter um amigo que vai levar a camisa pro cara. Que é a politicagem que eu falei. Politicagem. Hoje não. Antes levava. Então, tanto é que ele casou, né? Hoje tá casado, graças a Deus. E aí, na lua de mel, ele foi e encontrou o Guga. Foi pra cidade onde o Guga... O Guga, ele tem uma pousada, né? Isso. É no Rio? No Rio de Janeiro. Eu li algo sobre. E aí ele foi lá e levou pro cara, falou assim, falou assim, olha aqui a camisa que tu autografou há 20 anos atrás, sei lá. O cara nem lembra. Fala, caraca. Sabe? E aí tiraram a mesma foto que ele tinha tirado há tantos anos atrás. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, sabe? Legal. Então é legal isso, era legal, né? Bacana. E hoje, infelizmente, a molecada de hoje não tem essa oportunidade, né? De poder estar do lado do ídolo. Então, e eu acho que falta muito marketing do clube. Né? Qualquer clube, não só o Santos, qualquer clube. De chegar e fazer, que nem você é corintiano, chegar lá, Alexandre, pô, tu é sócio Corinthians? Sou. Ó, dia 30 agora de junho, vai ter uma promoção, quem é sócio do Corinthians, nós vamos sortear 100 pessoas para ir lá no treino, e depois do treino leva tuas camisas, porque todos os jogadores do elenco vão autografar. Não fazem mais. Você entendeu? Tinha que ter uma promoção dessa, né? Trazer o torcedor. Quem tem uma torcida próxima, que não se importa com isso, ela vai continuar. Quem não tem, que precisa ter mais esse, vai ficar naquela mesmice daquela mesma torcidinha, com aquele mesmo públicozinho. Então, assim, eu vejo que é falta de visão do marketing. Meu irmão, você é pago e muito bem pago. Até o salário mais baixo está muito bem pago comparado ao salário do brasileiro. Exato. Então você vai ficar aqui uma vez por mês, a gente vai fazer. Já está dentro do contrato. Evento. Entendeu? Você vai fazer esse evento porque eu te pago direito de imagem. Então você vai prestigiar os meus torcedores, que é dele, que vai vir o dinheirinho pra gente ajudar aqui em outras coisas. Mas não faz. Né? Mas conta aí, Kim, aquela história que tu contou de como tu começou a falar do Santos Futebol Clube. Que aí começou lá que o cara faltou e tal. Isso, então vamos lá. Aí eu criei, né,
2 anos, quase 3 anos atrás, vai completar agora dia 20 de agosto, completa 3 anos que eu tenho o canal Kim Ribeiro Esportes, tá? No início era para falar do esporte amador, também do futebol, claro, né? Porque tá incluso todos os esportes, fala de todos os esportes. Só que aí o que aconteceu? O esporte amador, e cara, eu dou os parabéns pro atleta amador, porque não é apoiado, né, como deve, né? Eu digo porque é guerra. Eu conheci muito campeão mundial, muito campeão sul-americano, pan-americano, brasileiro, sabe? E infelizmente não é apoiado como deveria, né? Eu digo em termos financeiros. Sim, né? sim. Você ganha a medalha e acabou, e o cara tem a medalha em casa. E dinheiro, tu ganhou? Não ganhei, era só a medalha. Então o cara não ganha o suficiente que você diga, cara, ele tem o Brasil tem o apoio. ganha o prestígio, Isso. o Estado ganha o prestígio. Isso. E ele fica pobre. O prefeito e o governador vai lá, bate uma foto do lado. É, isso aí. Porque assim, mas não dá um cascalho pro cara. Não dá uma isenção de imposto da casa. Olha, você vai ficar 1 ano aí sem pagar imposto. Tem alguma coisa que... dá um benefício, que o cara ganhe, né? Porque não tem. Então, tanto é que a gente vê todos eles trabalhando, né? Os que já foram campeão. Inacreditável, né? Trabalham porque não dá para viver, às vezes, só do esporte. Porque só do esporte o cara ganha pouco. Às vezes, alguns esportes, o cara acaba tem um patrocinador alcançando, um pouco melhor, que o cara consegue viver daquilo. Mas são poucos, né? Eu digo assim, eu entrevistei muito, gente, muito. Judô, natação, tênis de mesa, tudo. Vários esportes amadores, né, campeões de esporte amador, MMA, e você vê, infelizmente, a dificuldade que eles têm para sobreviver no esporte. E aí o que aconteceu foi isso, Alexandre. Eu falava do esporte amador, no começo, o Kim Ribeiro Esportes era às terças e sábados, tá? Terça eu dava mais notícia, mais informação, e no sábado tinha um entrevistado. Só que aí teve um entrevistado que em cima da hora cancelou. Maravilha! Ele chegou e falou assim... Quebrou o pé, pô. Meia hora antes, não dá, hoje eu não tô legal, não vou poder dar entrevista. Eu falei, e agora? O que eu faço? Já tinha feito a capa, já estava marcado, já tinha mandado a live, o horário, já tinha mandado a live pro pessoal, porque eu faço sempre ao vivo, minhas lives são sempre ao vivo. E a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas que são fiéis que sabem o horário que vai começar. Aí eu falei, caramba, meia hora. Eu falei, vou fazer o quê? Troquei a capa rapidinho, hoje eu vou falar do Santos Futebol Clube. Falei, é o que eu entendo, né? Assim, sou santista, torço pro Santos, conheço muito Santista. Vou falar com propriedade. Vou falar com propriedade, vou falar do clube do meu coração. E aí fui falar do Santos. E aí teve audiência, o pessoal gostou, falou, por que tu não começa a falar mais do Santos? E aí eu comecei a alternar entre esporte amador e o Santos. E aí aos poucos eu vi que um dia só na semana, 2 dias na semana era muito pouco. E aí comecei a ser diário. Então, de 1 ano e meio para cá, pelo menos, o programa passou a ser diário, né? Então, tô aí 1 ano e meio diariamente. Tanto é que, para chegar nos 1.000 inscritos no canal, demorou 1 ano. Tá? Porque é orgânico, né? Hoje, em 1 ano e meio, já tô com 7.200 inscritos no canal. O canal deu um crescimento. Quando o Neymar chegou, aumentou? Aumentou também. E tive O cara consegue, o cara é mídia, né? O cara consegue fazer tudo. E tem uma audiência boa, uma audiência que eu digo que é boa, tenho um público fiel que gosta do meu estilo, é um estilo mais informativo, não é polêmico. A gente às vezes tem polêmica. Tu é muito clubista? Sou santista, sou clubista, sou... Mas quando o time perde, tu fala que o outro foi melhor? Claro. Eu sou então clubista, mas eu sou um cara realista. Então, se tiver que criticar, como eu falo sempre, se tiver que criticar a diretoria, o time, o jogador, o técnico, eu falo uma frase que eu gosto de falar sempre lá no programa, é assim: eu sou Santos Futebol Clube, independente de quem é o presidente, o diretor, o técnico e o jogador. Eu sou Eles Santos. passam. Eles passam, eu fico. Tu fica. Entendeu? Tanto é que na segunda divisão, eu tava lá fazendo minhas lives. Eu podia dizer, não, agora caiu pra segunda divisão, eu não vou falar do Santos, não. Muita gente fez isso. Muitos canais fizeram isso. Eu acho uma bobagem isso aí. Então, ou você é santista ou não é santista. Eu não vou torcer porque tá na segunda divisão. O time pode ir pra 4ª divisão e você tem que estar lá, cara. Lógico, tem que estar apoiando. Tem que estar apoiando. Então, é isso. Então, mantive, né? E o canal foi crescendo. Criei agora um canal para falar de esporte amador, ainda não está muito ativo, mas criei um canal só para o esporte amador agora, porque esse acabou virando um canal do Santos Futebol Clube. Então é diariamente, segunda a sexta, 19 horas, sábado e domingo horário alternativo. Sábado agora 10h30 da manhã, eu coloquei, né, que é um horário bom, o pessoal gosta. De manhã ainda não está na hora do almoço, então vai lá e assiste.
E domingo costuma ser no período da tarde, então, mas de segunda a domingo sempre tem lá aqui em Ribeirão Esportes, a gente tá falando do Santos. Ô Kim, quando é que tu vai trazer o Marcelo Teixeira pra dar uma marretada nele? Então, eu já tentei várias vezes, não consegui. Ele olhou assim o perfil e falou, ih, meu irmão, esse cara mete o pau em mim, tá doido? Vou lá. E o Neizinho, vai trazer o Neizinho? Seria ótimo, né? Dava um up no canal, né? Ia pra 70 mil fácil. Com certeza. Fácil. Eu falo porque assim, né? Vou até falando do exemplo do Neymar. O Neymar, quando teve no auge antigamente, o Thiago Leifert, né, que foi da Globo, ele cresceu por causa disso, porque ele tinha um canal e ele conseguiu levar o Neymar. Ninguém conseguia entrevistar o Neymar. E aí um cara desconhecido, né? E ele é legal, né? O Thiago, eu gosto dele. Então, e aí um cara desconhecido, o Thiago Leifert na época era um cara desconhecido, levou o Neymar. Quando levou o Neymar, o canal voou, né? Alavancou, porque o cara conseguia entrevistar o Neymar numa exclusiva, sabe? Aquela coisa de... Então é isso. Então e é uma coisa mais próxima, né? Tipo, tete a tete, fica legal. Fica legal. Fica legal pra caramba. Quando tu chegar lá, hein, meu irmão? Aí... Deus sabe do que tá preparando pra mim aí. Com certeza. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu confio nele. Ô Kim, só para entender um negócio, faz 3 anos que você tem o programa, né? Uhum. E antes, você ficou algum tempo longe do jornalismo e aí você retornou com esse programa? Sim. Quanto tempo ficou fora? Eu fiquei muito tempo longe do jornalismo, né? Como eu falei, lá para 98 eu dei uma parada. E eu retornei, nós estamos em 2025, 3 anos do programa, mais ou menos 2020, 2021, eu fui convidado para o programa, até agradeço o Márcio Ribeiro, tinha o programa na Geral, o Geral Santista. Porque assim, eu participava esporádico e até hoje, uns 4 anos que eu sou membro do canal De Olho no Peixe, que fala do Santos também. Mandar um abraço ao Felipe Camargo, toda a equipe. E aí eu participava do programa esporádico. Uma vez por semana eu participava do De Olho no Peixe. E aí o Márcio Ribeiro criou esse canal, ele também era membro lá do canal, e falou assim, vou criar um canal Geral Santista, quer vir com a gente? E aí foi eu e mais 2 pessoas, fomos participar desse Geral Santista. Fui no segundo programa, no primeiro eu não participei da estreia, mas no segundo eu já estava com ele. Então isso me trouxe aquilo de, eu participava uma vez por semana, agora eu já estou participando todo dia com o Márcio no Geral Santista, certo. Me trouxe vontade de ter o meu canal. Eu falei assim, eu acho criar um canal para mim, né, assim, conversei com o Márcio, falei, Márcio, eu estou criando um canal para mim, porque eu acho assim, sempre o cara me deu a chance, né, então eu acho, como eu falei agora há pouco, em 93 me deram a chance no rádio, né, agora o Márcio me deu a chance no geral, então eu tenho que ser um cara correto, né, e sempre fui na minha vida toda, de agradecer as pessoas que me estenderam a mão e me deram a primeira chance. Então, até para não dizer que fez as coisas por trás. Isso. Então eu conversei bem antes, falei, daqui um mês eu pretendo lançar o meu canal assim, assim, assim. Tanto é que ele me ajudou, o Frade, que é um outro que está comigo até hoje no canal, no Kim Ribeirão Esportes. O Frade, ele tinha barba, e aí ele tirou a barba e falou assim, se tu conseguir ter 200 inscritos antes da estreia do programa, eu tiro minha barba. O cara tem a barba há 20 anos, sei lá quantos anos. Caraca, acabou com a vida do cara. Tomou bronca da esposa, né? Por isso que eu agradeço até hoje, porque ele tomou bronca da esposa. E ele foi lá e rapou, porque 230 inscritos eu comecei há quase 3 anos atrás aqui em Ribeirão Esportes. Comecei e aí foi legal. Então, foi uma coisa que aconteceu isso. Eu comecei, né, de novo com jornalismo, né, com as opiniões, comentários, né, nos programas, e eu falei, por que eu não vou ter o meu? Eu sou um cara formado em jornalismo, tenho, como eu falei para vocês, 30 anos de formado, né? Eu comecei no rádio em 93, mas me formei em 95 na faculdade. Me formei em 95, 30 anos vai completar agora, e aí eu falei assim, eu sou um jornalista, hoje eu sou pós-graduado em jornalismo esportivo, então eu fiz uma pós-graduação em jornalismo esportivo para me especializar mais, eu falei, não, vou melhorar o que eu já tenho, né? O meu conhecimento, vou melhorar mais. Então eu fiz, há uns 4 anos atrás, fiz essa pós-graduação em jornalismo esportivo, então tá aí. E aí tá tocando aí o Kim Ribeirão Esportes há quase 3 anos e falando diariamente do Santos. Ô Alexandre, esse assunto de futebol aí, cara... Deixa a gente ir com calor, velho. Deixa a gente daquele jeito. Já aquece o coração, mano. Já aquece. E aí a gente fica com calor. Aí lembra deles, cara. Lembra deles quem? Mundial Refrigeração, seu ambiente na temperatura certa. Empresa com mais de 20 anos no mercado, atendimento é 5 estrelas. Eles trabalham com venda, manutenção e instalação.
E temos também a Turtle, que é uma camisaria refinada de algodão egípcio de extrema qualidade. E ao comprar uma camisa da Turtle, você também ajuda algumas instituições, SOS Bichos, Missão África e SOS Câncer. Turtle. E temos aí também os nossos amigos do estúdio Tela VIP. Você quer fazer o seu podcast, o seu comercial, algo relacionado à gravação profissional, entre em contato com eles no @TelaVip nas redes sociais. Toca daí. Então agora vamos com um assunto polêmico que não pode ficar de fora. O negócio agora vai entrar na polêmica, cara. O Santos provavelmente acredito que vai renovar com o Neymar. Tu acha que é bom negócio para o Santos por causa dos valores? O Santos vai conseguir patrocínios, vai conseguir arcar. Tu acha que tem que renovar ou não? Eu acho que tem que renovar, eu acho que o Neymar vai ajudar muito o Santos, né? Porque as pessoas falam, mas custa muito caro. O Neymar até hoje só custou caro para o Santos, não vale a pena, é muita grana gasto com o Neymar. Eu acho que vale a pena, porque eu acho que ele tem como ajudar dentro de campo também. Os poucos jogos que ele fez, né? Eu acho que ele ajudou ali dentro de campo. No último, não. O último, como diz um amigo meu, ele ramelou, né? Ele ramelou no último jogo e fez besteira, né? De meter Virou a mão na jogador bola. de vôlei. Virou jogador de vôlei, mas é um cara que tem muito a ajudar. Tecnicamente não tem o que discutir. A gente estava conversando agora há pouco de seleção brasileira. Eu acho que é um cara que precisa jogar na seleção brasileira. Ele tem que voltar para a seleção. Mas não é um pouco de carência? É porque a gente não tem ninguém que... Então, mas... Olha o estado da seleção como Isso. tá. Não é que o Neymar não é jogador. Ele Sim. é muito jogador. Sim. Mas ele não tá apto para ser o camisa 10 da seleção. É, Pra mas- gente ganhar o Hexa. É só isso. Mas aí... Ele é um extremo jogador. Mas ele tem Só que que tá, não tem cara. ninguém melhor que ele. Mesmo ele fazendo um monte de coisa errada cara. Então, mas é isso que a gente fala, né? Você vê que É é a um carência. jogador que precisa, né? Precisa, É raiz. precisa. Você precisa ter ele porque não tem aquele jogador que diga, esse cara não substituiu o Neymar, a gente não precisa mais do Neymar na Inacreditável, seleção. é inacreditável. Não tem. Então, isso que é o problema da carência do futebol brasileiro, né? Aquilo que a gente estava falando. que a gente tá Não tem mais aquele jogador que você diga, esses caras são caras. O pessoal fala muito do Vini Júnior, eu sou bem sincero com vocês. Normal. Eu não vejo tudo Normal. isso no Vini Júnior. Pra mim é fraco. Sabe? Ele é bom. Não acho ele Não, fraco. mas pra mim é fraco. Não, Eu não porque acho o ele Real fraco. Madrid e os jogadores do Real Madrid faz ele bom. Não, eu não acho ele fraco, não. Mas eu acho ele bom Assim, jogador. não é incompetente, não é. Não, É eu um acho- jogador mediano. Eu acho ele bom, eu acho ele muito bom jogador. Mas muito pra bom ser até. melhor Mas do não é o mundo? melhor do mundo, que nem muita É. gente. Ai, que injustiça Não. que ele perdeu o título do melhor do mundo. Eu não acho. Eu Na acho ele um seleção jogador ele bom. faz o quê? Nada. Então não é o melhor do mundo. Nada. O melhor do mundo é aquele cara que vai pra seleção, ele faz, que é o Neymar. Onde colocar o Neymar, ele faz. Concorda ou tá errado? Tá certinho. Jogador melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Vai lá e faz, vai lá e ganha. Vai na Arábia e ganha. Eu vou dar o um Messi exemplo, não. né? O Messi, o que ele faz no Miami? Faz nada. Ele saiu do Barcelona e acabou. Mas já Ele tá foi em pro ritmo Paris de Saint-Germain. férias. Tá em ritmo de férias já. Não, mas ele foi pro Paris Saint-Germain jogar com o Neymar e não ganhou nada. Mas foi boicotado, pô. Ah, para. Eu vejo, por Jogador exemplo, bom e joga em qualquer time. qualquer irmão. time e joga em qualquer seleção. O, em qualquer Neymar jeito. tá jogando. Não dizem que o Santos é um time hoje fraco comparado ao Neymar? Né? O que o Neymar faz pro time? E o Neymar vai lá e desenrola. Tem hora que ele faz uma jogada e os caras não acompanham o Não acompanha o raciocínio. raciocínio, isso. E ele fica bravo. Não tem que ficar bravo, cara. Ele tá jogando com criança de 10 anos. Infelizmente. Pô. Assim, comparado à mentalidade dele, na seleção tu vê isso. A hora que ele joga, que ele faz uma jogada, os caras não acompanhando. Não Na tem o mesmo seleção, raciocínio, né? Não tem o mesmo pô. raciocínio. É muita discrepância, pô. Discrepância. E aí? E SAF? O que tu acha? É o negócio do futuro? Acho SAF, que é pra todo cara? mundo, Acho cara. pra todo mundo. Eu acho que é pra todo Eu mundo. acho que é necessário a SAF, muita gente compra. A única coisa que eu sempre falei quando eu defendo a SAF, o Luciano e o Alexandre, é que tem que ser bem feita, né? Porque é aquilo que eu tem falo que ter sempre. competência, né? Não Isso. tem que ser a 777. Não, como eu falo sempre, Alexandre, eu penso assim, quanto vale o Santos? Porque assim, as pessoas ficam iludidas quando vê, a Portuguesa foi 1 bilhão, no fulano 2 bilhões. Quanto vale o Santos? Por Hoje, quê? porque ele vai comprar hoje. E pra Isso. ele é negócio. Pra Isso. tu, o Santos vale 10 bilhões. Isso. Pro cara, o cara vai falar, meu irmão, É, pela na fase dívida aí de atual, quase 1 isso. bilhão,
O time do jeito que tá, cara, eu pago aí 500 milhões e olhe lá. E assumo toda a dívida. É isso que tem que tomar cuidado. É isso aí. Por quê? Porque outra coisa, a SAF, o pagamento é a perder de vista. Que nem você pega a SAF, vou dar um exemplo. Aí 1 bilhão, vamos dar o exemplo do Santos, 2 bilhões. Faz 2 bilhões eu vou vender o Santos. Só que o cara não vai pagar os 2 bilhões ali, paga a tua dívida de 700 milhões. Tem a promessa de ano em ano, dá tantos milhões. Isso aí. É dividido. Então é 20 anos. Em 20 anos eles vão te dividir esses 2 bilhões. Isso aí, mano. Então não vai vir dinheiro assim, porque o pessoal se ilude e acha, se vender 2 bilhões, o Santos vai pagar os 800 milhões e vai ter 1 bilhão para investir no time, nós vamos ganhar tudo. Agora nós vamos virar o Real Madrid do Brasil. E não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Os caras parcelam. Então, tipo, eles veem a audiência, eles veem o retorno financeiro. O Santos é um dos times grandes que menos arrecada. E pro cara é negócio. Ele não é santista. Ele quer comprar pra ganhar dinheiro, meu amigo. Isso. Não é santista. Esse negócio da SAF é muito louco. Vou dar um exemplo aqui fácil, hein? Por quanto que o Cruzeiro foi vendido? 400 milhões. Então, e o Estevão era da base do Cruzeiro, aí foi pro Palmeiras. Vamos supor que ele continuasse no Cruzeiro até hoje. Por quanto que ele foi vendido pro Chelsea? 400 milhões. Então, que dizem? Então, um jogador que já dizem? quitou a SAF, cara. É um negócio da China. Não, mas que dizem? Não, vamos acreditar. Falar é fácil. Vamos eu posso falar que eu tenho um Fusquinha e eu vendi por 500 milhões. Falar é fácil. Quero ver mostrar. Não é que a Leila fala? Quero ver mostrar ali o coisa. E eles nunca mostram. Eles só pedem pros outros mostrar. Mas mesmo assim, mostra aí. Dois jogadores, o Hendrick e o Estevão, já pagava uma SAF. É pouco dinheiro, cara. Só que você não entendeu. O Palmeiras vendeu no auge. O Cruzeiro jamais ia vender o Estevão com aquele preço. Porque tu olha e fala, meu irmão, esse cara tá endividado. Vou te dar 20 milhões e olha lá. E também, o cara ia abraçar. Também. Negócio, né? É negócio, meu irmão. Não é... O Palmeiras vendeu por um preço bom por causa... Mas é por isso que tem que tomar cuidado com isso da SAF. Sim. Volto a dizer. O cara pega pela dívida, tá perdido. O cara vai te enrolar. Então não, tem que analisar quanto vale. Pra poder a gente ter... o cara vai pagar quanto? Vai ser em 20 anos, o cara vai me pagar 100 milhões por ano. Não, então eu quero... 4 bilhões, porque ele vai pagar 200 milhões todo ano, todo mês, todo ano, e eu vou conseguir arrecadar uma grana. Tem que ser assim. O cara tem que pensar no futuro, e não aquilo de, olha, tantos bilhões, e eu vou vender para SAF. Não pode. Porque senão, que nem estão dizendo agora, o pai do Neymar tem ajudado muito o Santos. Muitos estão dizendo que ele vai ser SAF do Santos junto com os árabes. Só que por quanto isso? Ele vai pegar e vai dizer, olha, vocês agora já estão me devendo, que já está, né? O Santos está devendo 85 milhões pro Neymar, estão me devendo isso. Fora essas infraestruturas que eu fiz. Eu fiz, né? 200 milhões, eu tô te pagando aqui mais 300 milhões, por 500 milhões de vocês eu Você me dá o Santos. Então tem que tomar cuidado muito com isso, né? Com qual o formato que você quer da SAF. Então, mas na verdade eu acho que seria o melhor caminho pelo fator... do excesso de roubo. Você vê tantos jogadores que foram vendidos pro Real Madrid e o dinheiro sumiu. Sim, concordo plenamente. O dinheiro some. Concordo plenamente. O Santos está devendo quase 1 bi, fora o que a gente não sabe. Alexandre, essa é a verdade. Os times estão devendo quase tudo 1 bi, 2 bi. Só que ninguém fala. Vamos falar dos times que dá audiência. Sim. Vou falar de time que... básico. Ainda tem o peso do Pelé, os caras não querem pesar tanto a mão, né? A gente tem uma autoestima pelo Pelé, pelo nome, então não pesa a mão. Porque se fosse pesar a mão do Santos, coitadinho do Santos, velho. Coitado. Eu vou dar um exemplo que vocês falaram agora do Neymar. O Neymar, ele, quando veio pro Santos, o Santos teve 30 mil sócios a mais, o Santos teve várias coisas. Um amigo São Paulino virou sócio do Santos, dá licença. Um monte de dá licença, pagou pra ver o Neymar. Um monte de patrocinador a mais ele trouxe. E aí o Santos o que fez? Tá devendo 85 milhões pro Neymar. Por quê? Porque eu usei no fluxo de caixa. Não pode, tá errado. Pode. Já começou errado. Já começou errado. Já tá errado. É aquilo que você fala. Já começou errado. Se é uma SAF, não vai acontecer isso. Não pode. Empresa? Não pode ficar tirando o jogando para lá. O dinheiro que eu arrecadei aqui para poder pagar o Neymar é para pagar o Neymar. Cara, mas parece que, na verdade, são amadores. Por quê? Você não ganha seu salário? Você não tem as suas contas para pagar? Você não sabe que você não pode gastar mais do que você ganha?
Sim. E o que aqueles caras tá fazendo? Eu tô falando num clube em tudo. Todos os clubes. O que tu não sabe que se tu ganhar R$1.000, tu não pode gastar 1.100? Qual é a inteligência ou a magnitude que tem que te colocar no teu cérebro? E é um bagulho, é inadmissível. Inadmissível. Que nem times que ganham mais de 1 bilhão, que nem Flamengo, Palmeiras hoje em dia e o Corinthians. Tá devendo. Devendo o quê? É roubo. E os outros dão risada, sabe por quê? Assim, eu tô falando de como é que se fala? Quando é de outro time? Rival. Rival. E o rival dá risada, esquecendo que o dele também tá devendo. É só pra notícia e esquece da gravidade do teu. Não, meu irmão, é a hora da gente, torcida de tudo, se reunir e falar, meu irmão, bate na porta de todos e fala, não, a gente quer uma SAF, a gente quer um bagulho organizado, chega dessa vagabundagem, chega dessa malandragem, porque não dá, velho. E ninguém vai preso. Ninguém vai preso. Mas esse é o problema, né? Eu falo porque, que nem eu falei aqui que eu sou funcionário público, eu tenho minha responsabilidade, eu não posso fazer coisa errada de qualquer jeito, de qualquer jeito que eu danço. Sou mandado embora, justa causa. Mas os cabeça podem fazer de qualquer jeito. Divide dinheiro a milhão e ninguém vota. Todo mundo vota ainda. Tem gente que briga pra votar. E aí, quando chega os clubes, não, o presidente sai, ele entrou, tá devendo 500 milhões, isso. Ele entra, tá devendo 1 milhão. Ele sai, tá devendo 800. Aí o outro sai, tá devendo 1 bilhão e pouco. E vai continuando, e tá tudo certo. E vai empurrando com a barriga, e tá tudo certo. E daqui a 10 anos, o Luciano tá eleito de novo. E ele deixou a dívida de 800 milhões. Porque o povo esqueceu. Então. O povo esquece. E aí tá a dívida lá. Então tá errado. Não. Ô, Luciano, você entrou, devia quanto? 500 milhões. No mínimo, tu tem que manter os 500 milhões. Tu não consegue pagar, beleza, não chegou o patrocínio pra tu pagar os 500 milhões. Mas tem que manter. E agora, se aumentar... pode cobrar a dívida. Se aumentar, cobrar dos teus bens. Você vai responder processo, cobrar dos teus bens. É falta de responsabilidade. Claro. Olha essa guerra que tá aí no Corinthians aí, de um querendo tomar o... Tu acha que é por causa de amor? Os outros dão risada. Tu acha que é por causa de amor? É por causa do dinheiro. Meu irmão, os caras... Ali é uma mina de ouro que tu não acredita. O dia que eu fui lá no jogo Santos e Bahia, que o Corinthians perdeu de 5-1, eu vi que era comprado o negócio, que era pro Bahia não ser rebaixado, e que acabou rebaixando o Santos. Por causa de saldo de gol, né? Também tinha isso. Ele, o Vasco e o Santos estavam ali no pau a pau em 2023. E aí eu vi ali o Corinthians perdendo 5-1. Falei, dentro da arena, 5-1. 5-1 só tomou do Flamengo, que é de 2019, que era um timaço absurdo, que passava o trator em todo mundo. Aí fiquei olhando, aí fui comprar um casaco. Meu irmão, sem brincadeira nenhuma. Corinthians e Bahia. Então não era um clássico. O Corinthians ali na loja dele vendeu brincando quase R$1 milhão em 2 horas. Imagina todo jogo. Clássico. Rapaz, é dinheiro que não acaba mais. E aí o pessoal, é tipo que nem o governo. O pessoal quer entrar no negócio de governo para ganhar e fazer o seu pezinho de meia. Ele não tá preocupado com você, comigo, em te ajudar. Tá nada. Isso é mentira, é balela. Quantos entraram e quantos saíram? Você é mais velho que nós. Mudou a tua vida? Quem te deu dinheiro? Quem mudou a tua vida? Ninguém. E a gente aí, povo, fica brigando. Discutindo com um amigo, com um familiar, por causa do fulano, por causa de ciclano. Eles não querem saber de nada. Eles querem saber do deles, os amigos dele, fim de papo. Essa é a verdade. Que é o que dá pra ver. Pode ser que daqui a um tempo mude, né? O governo mude, o pensamento do cara em ajudar a sociedade, porque ele é muito bem pago, os salários são absurdos. Se a gente ganhasse um salarinho daquele ali, não tava bom? Você tava chorando? Hoje qualquer jogador, como eles falam, pé de rato, ganha 100 mil. Qualquer pé de rato, como o pessoal fala. Então assim, vai me desculpar, mas é o que é o que dá a impressão. Possa ser até que a minha visão esteja errada. Mas é que dá a impressão. E aí essa politicagem entrou no futebol. E aí, meu irmão, pra sair agora, é só a SAF. É só colocando uma SAF. Ô Kim, mudando de assunto aqui que tá acabando o tempo, vou fazer a minha última pergunta. Caramba, deu um branco aqui, cara. A gente tava falando da SAF. Cara, deu um branco aqui agora, cara. Você ficou tão tenso aí o assunto da roubalheira. Lembrei.
Cara, de onde que vem a inspiração para você fazer um programa diário que tem aí no mínimo 2 horas? Tu tem que comer tudo que é informação, tu tem que estar antenado para falar com propriedade a notícia do dia, cara. Como é que é isso aí? O pessoal acha que é fácil, mas não é. Antes de vir para cá, tu tem que ir lá, às vezes eu vou na Vila Belmiro, não é sempre, né? Às vezes eu vou quando é liberado o treino, eu vou na Vila Belmiro. Senão a gente, é lógico, colhe de um, colhe de outro, sabe? Faz os contatos. Faz os contatos e a gente, para poder ter informação. Então é difícil, um programa diário é difícil. Como você falou, 2 horas de programa todo dia não é fácil. Extremamente difícil. De segunda a domingo, principalmente agora que vai ter a pausa aí do futebol. Como é que faz na pausa, cara? Então a gente tem que convidar, que nem eu, como eu falei, veio o Pita semana passada, vou ver se semana que vem o Camano Caia volta lá no programa para bater um papo. Então a gente traz ex-jogadores para bater papo, para poder fazer uma resenha. E vai falando, é lógico, sempre tem alguma informação do Santos, contratou esse, ou tá... Tu leva o pessoal da torcida organizada, não? Já levei também. Porque o meu canal é um canal aberto, tá? Eu não tenho aquilo, porque tem canais que falam, eu vou levar quem é membro do canal, ou quem paga. Não, eu levo, o cara é bom, o cara gosta de futebol, gosta do Santos. Sabe o que vai falar? Sabe o que vai falar? Eu levo. É lógico, se você vê que não tem nível nenhum, não dá pra levar. Tu não acha legal tu abrir para outros atletas de outros clubes que passaram, ou somente Santos? Não, eu já levei, que nem eu já entrevistei pessoal que jogou na Inter Limeira, campeão de 86, já entrevistei lá no programa. Eu abro. Denise, né? Era Leixo tava lá, não tava? Mas foi o volante, nossa, agora eu esqueci o nome dele, e ele jogou na Inter, campeão em 86, e foi lá no programa. Até um amigo nosso, Laudier, que é um professor aqui de Santos, que fez contato, Laudier Antunes. E aí é isso, então eu levo, não tem problema. Eu já fiz programa, você é corintiano, então fiz resenha, o São Paulino corintiano, eu, Santista. Mas eu acho que isso aí dá umas treta pesadas. Saiu todo mundo vivo? Oi? Saiu todo mundo vivo? Saiu, não deu. Esse aqui quis me matar. Não, é porque a gente tava cada um na sua casa, né? Então não deu problema. Se tivesse aqui na bancada os 4, era capaz de sair treta. Mas como foi online, né? Então o cara ficou mais nervoso, tu bloqueia o cara e dá uns 5 minutos para... Dá uma respirada aí, dá uma respirada. Vai tomar aí, depois tu volta. Depois tu volta. Então fica mais fácil. Então é dificultoso fazer um programa, as pessoas não sabem. Acho que é só abrir o microfone e fala, não é. Nada. Eu tenho que montar a capa, então eu tenho uma capa para montar. Hoje, antes de vir para cá, tem um script. 7 horas da manhã eu tava montando já a capa. Você vai no YouTube, vai no StreamYard, que é tudo. Faz sábado e domingo, todo dia? Todo dia, segunda a domingo. Segunda a domingo tem live. Então, eu antes de vir para cá já montei a capa, porque o professor Doclé, professor até, de História, vai apresentar agora a live 10h30 da manhã, daqui a pouco. Vai apresentar, então já deixei a capa pronta, já está tudo pronto para poder apresentar, então o link, já mandei para os convidados também. Hoje o convidado, um deles é o Marcelo Carrião, que é jornalista, amigo nosso, se formou comigo na faculdade. Legal. Então a gente leva assim as pessoas, mas é dificultoso, tem esse trabalho todo de montar uma capa, de ver o que vai falar. Sozinho. Tudo sozinho. Então é guerra. Então é dificultoso, não é uma coisa que... Porque as pessoas acham, o cara tá aí todo dia, pega o microfone e fala. Acho que é assim. Não é pra chegar num patamar desse, você tem que estar muito lá em cima, porque a pessoa, ela vai... o teu público que te assiste já... Tá acostumado contigo, tá acostumado. Ele sabe que você bate um papo descontraído, aquilo, mas no começo... Tanto é que tem diferença, até uma curiosidade, né? Tem diferença, Alexandre e Luciano, e o pessoal que vai assistir, de quando eu tô apresentando e quando tem outros, né? A pessoa fala, senti tua falta. Caramba, que legal. Por quê? Porque a forma de apresentar, que nem eu, e é uma coisa que eu falo toda hora pro professor Doclé, pro Felipe Teixeira, que também apresenta, o Frade, pessoal que às vezes apresenta no meu lugar, eu falo, gente, cuida do chat. Por quê? Porque quando esse pessoal do chat, né, quando eu tava com 200 inscritos. E hoje eles estão aí ainda quando eu tô com 7.000 inscritos. Então, eu não posso deixar de dar um oi, pelo menos. É claro, hoje, meu chat aumentou muito. Como eu te falei, eu faço ao vivo. Então, eu tô ali, às vezes, já cheguei a ter 1.000 pessoas ao vivo comigo.
numa Uma live. pergunta que tu faz, já apareceu 50. Você entendeu? Então eu não tenho, às vezes, como ler tudo. É, Eu não falo, tem. peço desculpa para eles. Sim. Não é que nem no começo, quando eu tinha 200 visualizações, 300 visualizações, que eu conseguia ler todas as perguntas. Hoje eu não consigo. Sim. Então eu peço até desculpa para eles, porque eu não consigo dar conta de todo o chat. Mas eu sempre falo, sobe pelo menos a pergunta, sobe o nome, dá um bom dia. Bom dia, Luciano. O Luciano participou lá no chat lá duas eu vezes vi, já. eu vi. E chegou e eu fui lá e dei boa noite, Luciano. Ó, vou estar lá no Pod Alfa. Então, eu acho que tem que dar moral pra pessoa que tá lá, porque o cara foi lá me prestigiar. Sim. Sabe? Então, se eu não for educado com ele, pelo menos um boa noite, cara, o cara vai falar, caramba, o Kim, quando tinha 200, era mal humilde, falava meu nome. Agora o Kim, só porque tem 7 mil, me ignora e não tá nem aí pra mim. Então, não, pelo menos o boa noite, bom dia, no caso hoje, sabe? Tem que dar o bom dia pra pessoa, entendeu? Verdade. Então, é uma coisa que eu coloco como meta do meu programa. Ô Kim, o papo tá bom, mas eu vou fazer um bate-alfa. Vamos lá. Uma pergunta, eu vou fazer perguntas, você responde pragmático, reto e direto, para que a gente possa entender um pouco mais do que você pensa. Um momento que ficou marcado na tua vida. É um momento que, pra mim, na época foi triste, que foi a morte do meu filho. Eu tive um filho e Recentemente. acabou falecendo, entendeu? Então foi um momento que, Marca. pra mim, marca até hoje, né? Já tem 23 anos, marca até hoje. Então eu acho que é um momento que ficou... Marca, teve vários momentos Sim, bons, né? sim. Mas Esse eu é o acho que que isso é um momento que marcou. Ficou aquela mesmo. cicatriz que Ficou não a cicatriz apaga. que não apaga nunca. O que te faz ter sentido na vida? Deus. Algo que você perdeu em algum momento da tua vida, mas que você recuperou. A fé. A fé, eu sou cristão, né? Hoje frequento a igreja 100% Vida em Santos, né? Também em São Vicente, Praia Grande, que tem nos 3 locais. Então, perdi durante um tempo, eu acho que a gente vem pela dor, né? Como diz, quando não vem pelo amor, vem pela dor. E aí acabei retornando e retomando minha fé, né? Então, eu tenho fé em Deus que tudo Ele vai fazer sempre o melhor para mim. Importante. Se eu colocasse você numa sala com pessoas que já passaram por sua vida, quem você abraçaria primeiro? Eu traria meu pai de volta. Se eu pudesse, eu traria meu pai de volta. Um projeto que gostaria de realizar? Eu acho que crescer mais o Kim Ribeiro Esportes, a gente poder alcançar mais patamares, né? Eu acho que tô no caminho certo, né? A gente tá sendo visualizado, as pessoas de outros canais, de outros locais estão enxergando a gente, o trabalho que faz, trabalho sério. Eu me autoelogio, posso dizer assim. Eu sou um cara sério, que faço trabalho sério, não faço trabalho para brincar, né? Que nem até tem um amigo meu que até hoje ele fala, tu mandou eu brincar no meu parquinho. Eu falei, foi. Porque ele queria fazer brincadeirinha no meu canal e eu falei, não, meu canal é sério. Tu quer fazer brincadeirinha? Cria o teu parquinho e vai brincar no teu parquinho. Caramba. Eu fui meio grosseiro, mas eu tive que ser. Eu falei, vai brincar no teu parquinho. Mas ele estava defendendo o sonho dele, entendeu? Certinho. E quando você mexe com o sonho, aí não tem amigo, não tem ninguém. Você não pode deixar... Você tem que colocar limites. Porque se não coloca limite, depois fica pior. Essa é a verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu... Faria muita coisa diferente, né? Eu acho que a gente erra muito na vida, né? Tô com 53 anos, não escondo de ninguém minha idade. Tô com 53 anos. mas só tá falando isso porque não tem cabelo branco e não é careca. Então Se fosse careca e tivesse cabelo branco, não falava, né não, Luciano? Então eu não escondo de ninguém minha idade, né? 53 anos, e eu acho que já fiz muita coisa errada na vida. Pudesse voltar atrás, né, no tempo, a gente corrigiria, né? Um desejo? O desejo é ter muita saúde, né, para viver ainda muitos anos. Um som? Eu sou um cara eclético, eu gosto de várias coisas. Hoje eu curto mais música gospel, mas eu sou um cara eclético que gosto muito de qualquer tipo de música. Não tem aquela... Só não gosto de jazz, blues, essas coisas não é comigo. Gosta de funk? Essas... Já, por exemplo... Da antiga, vocês né? entrevistaram o MC Bola, eu gosto do Bola. Bola, Bola é um cara que eu gosto. E o rap da antiga, lá da década de 90, tudo bem. Funk assim, pesadão, não é comigo. Proibidão, não é comigo. Um sentimento ou atitude humana que você não aceita? Que eu não aceito? Cara... Eu acho que tem que ser leal, né? Quem não é leal, a deslealdade. Eu acho que a deslealdade... Fidelidade? Fidelidade é uma coisa muito importante para mim. Algo que te faz sair do sério? Fora isso.
faz sair do sério? Cara, se eu tiver correto, se eu não estiver mentindo, você disser que eu tô mentindo, cara. Isso me tira do sério, sabe? Já sai. Porque eu sou um cara Você tá calmo, falando a verdade, pacífico, mas a pessoa tá mentindo. Tá mentindo. Ah, não, cara, não é isso, verdade. Isso me tira. Porque aí eu vou até provar, vou falar, vou te provar que eu tô falando a verdade. Então eu não gosto disso de quando sou desafiado, sabe? Aquela coisa Sim. tipo. Então isso Coloca eu a tua palavra pronta. Isso. Um livramento? Tive vários na vida. O primeiro que veio à cabeça? Acidente que eu tive com meu pai quando eu tinha 12 anos de idade, a gente capotou feio e graças a Deus os dois saíram inteiros do carro. Uma pessoa para assumir e uma pessoa para trazer de volta. Trazer de volta, como eu falei, o meu pai, né? Para assumir eu não colocaria ninguém, não. Eu acho que tem... Eu, graças a Deus, nessa vida, né? Eu tenho muito mais colegas e amigos do que pessoas que dizem assim, não gosto daquele que tu levou ele no programa, não gosto dele. Raramente você vai encontrar alguém que diz que não gosta de mim. Porque eu sou um cara que trata todo mundo bem, desde o... Que nem eu brinco, né? No caso da prefeitura, desde o faxineiro até o prefeito. Então, eu trato todo mundo da mesma maneira. Então, não tem ninguém que eu queira que suma, não, da minha vida. Você aprendeu com a vida de que todos são iguais. Todos são iguais, com certeza. Um amigo? Eu não vou falar porque seria... Não, pode falar. Meu não é que ele é melhor. Não, eu sei, o mas que está mais próximo. Não. Meu amigo Deus. Eu acho que quando eu tô carente de algo, eu converso primeiro com Deus, depois vou desabafar com algum amigo. Já desabafei muito com um amigo que depois eu me arrependi. Então hoje eu desabafo com Deus, como diz a palavra, né? Melhor, gente, ele não cagueta. É melhor ir no oculto falar com Deus, que é melhor. Ele não faz fofoca. Faz fofoca. Melhor. O que eu mais preciso? Volto a repetir, saúde. Eu acho que preciso de saúde para poder viver muito. Eu gosto muito de viajar, então é uma coisa que eu quero ter muita saúde para ainda viajar muito na minha vida. Vai ter. Pô de Alfa é? Cara, Pô de Alfa é uma surpresa para mim, o convite que eu recebi do Luciano e fico muito feliz, agradeço, né? Já aqui o Luciano, você, Alexandre, pela forma que me receberam aqui, que me trataram. E fico também lá aberto para poder vocês baterem um papo lá sobre o São Paulo, Corinthians, conversar lá também no Kim Ribeiro Esportes, a gente bater um papo e foi uma surpresa e uma coisa legal que eu desejo muito sucesso para vocês. Eu desejo que cada vez mais vocês tenham sucesso e alcem voos maiores que vocês merecem. Eu tenho assistido, né, os programas, né, os vídeos, e tenho gostado muito, acho esse bate-papo descontraído, passa rapidinho 1 hora. Passa. Então a gente, quando vê, já deu 1 hora de programa. Então é gostoso, é descontraído e sucesso cada vez mais para vocês. Obrigado. Kim Ribeiro é? Ribeiro é um cara humilde, um cara que busca aprender cada vez mais, um eterno aprendiz, como eu gosto de dizer. Né? É um cara que não sabe tudo, está aprendendo dia a dia. Luciano, quer fazer um ressalvo para o nosso amigo? Não, agradecer a presença, a confiança. Eu passei a assistir o canal, embora eu não seja santista, porque a gente tem que saber o que está acontecendo na casa do rival, né? Então tem que ir atrás da informação. Então ganhou aí Para tirar um sarro depois do rival, é? Não, passei dessa fase. Passei. Eu vi lá no grupo que tu passou. É o primeiro, Natália. Toma. Passei dessa fase. Passou dessa fase. Pessoal, foi especial. Kim é um camarada da hora, nós trocamos uma ideia, soubemos um pouco mais da vida dele, da profissão. Você que quer seguir ele lá, segue ele lá, dá essa força pro canal dele, prestigia ele. Você que é santista, que a gente tem muito amigo santista aí, vai lá prestigia ele no canal dele. E ele traz informação bacana, decente. E ele é clubista igual você, cara. Igual a nós, né? Igual a nós. E vamos que vamos. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus. Obrigado, e até lá.